Queridos, estamos ao vivo aqui com vocês e eu quero dizer que vocês são muito especiais porque estão aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o caminho para a transformação. Serão apenas alguns minutos, mas eu quero que você guarde o que você aprender aqui, porque o que você aprender vai servir para a sua vida. Vou utilizar um texto como base para essa rápida reflexão, no livro de João, no capítulo 9. Estou abrindo aqui a Bíblia, João capítulo 9, versículo 1. Se você tiver caneta, papel, pegue e já comece a anotar. João capítulo 9, versículo 1, diz assim o texto sagrado. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Queridos, antes que eu deixe essa reflexão aqui para vocês, quero já deixar bem claro aqui que você pode, claro, estar comentando e você pode compartilhar essa mensagem com pelo menos 10 pessoas. Também você pode adquirir os nossos e-books, nossos livros digitais através do site oficial que está aparecendo aí na tela. Então, vamos lá. No livro de João, no capítulo 9, o texto que nós lemos, fala-nos sobre um episódio que marcou a vida de um homem. Este homem era nada mais do que nada menos do que um cego. Sofria dessa enfermidade desde o seu nascimento. E a Bíblia diz que além dele ser cego, ele vivia à margem da sociedade. E a Bíblia diz que quando Jesus está passando pelo local que aquele cego habitava, a Bíblia diz a seguinte expressão. A primeira expressão do versículo 1 do capítulo 9 do livro de João é: e passando Jesus, viu. Essa expressividade e passando passa uma ideia de oportunidade. Então, se você puder, já anota aí, uma oportunidade pode mudar tudo. E essa oportunidade tem que ser a oportunidade certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Então, a Bíblia diz que Jesus estava passando. Então, se Jesus estava passando, ele não ia parar ali. Isso não estava na agenda dele, até porque os discípulos não sabiam que Jesus iria parar. Mas a Bíblia diz que Jesus resolve parar. Antes de Jesus se aproximar daquele cego, Jesus vem dialogando com os seus discípulos. Aí um discípulo olha para Jesus e diz: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Na cultura judaica havia a seguinte interpretação: se alguém tivesse cegueira ou qualquer tipo de deformidade física, essa pessoa estava assim por conta do pecado de seus pais. Então a Bíblia está dizendo aqui que quando aqueles homens ou aqueles discípulos perguntam a Jesus a respeito de quem pecou, eles estavam dizendo o seguinte: Mestre, quem foi que gerou maldição para esse rapaz? Jesus ele vai dar uma resposta bem direta. E nessa resposta, Jesus vai revelar o caminho para a transformação. Então, qual é a resposta de Jesus? Jesus diz: nem este pecou, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele fosse manifeste a glória de Deus. A expressão manifestar quer dizer a mesma expressão de Gênesis capítulo 1, versículo 3, com a expressão haja. Deus disse lá no Gênesis: haja luz. E aqui a expressão que Jesus utiliza é manifestar. Então, tanto haja quanto manifestar tem o mesmo significado. E o que significa? Significa colocar para fora aquilo que está em oculto. Então, quando Jesus responde aos seus discípulos sobre isso, Jesus estava dizendo: ele não nasceu cego por conta do pecado, mas nasceu cego porque eu vou manifestar algo poderoso na vida dele, não entendeu? Eu vou colocar para fora aquilo que está em oculto. Então Jesus se aproxima do cego, e quando Jesus se aproxima do cego, a Bíblia diz que Jesus cospe no chão, e ao cuspir no chão, Jesus mistura com a terra e faz lodo, e joga aquele lodo nos olhos do cego. E aí cumpre justamente o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 3, na parte B. E o que está escrito? Não só de pão viverá o homem,
mas de tudo que sai da boca de Deus. Então aqui Jesus está mostrando o caminho para a transformação. Qual é o caminho? Você só vive a transformação quando você recebe algo que sai da boca de Deus. E existem duas coisas que podem sair da boca de Deus nesse contexto. Esse texto que nós utilizamos. Primeiro, uma palavra que pode mudar tudo. Segundo, o cuspe. Esse cuspe de Jesus não é apenas a saliva, mas significa o poder que emana do próprio Deus. Então a palavra de Deus para você é: quer viver uma transformação em sua vida? Então receba a palavra certa e receba o poder que emana de Deus. Então quando Jesus cospe no chão, Jesus não está liberando apenas saliva, ele está liberando vida para aquele homem que estava vivendo à margem da sociedade e estava vivendo debaixo de uma maldição. Então a palavra que eu quero compartilhar com você é: Deus libera uma palavra, e a palavra é: eu estou pronto para mudar o cenário da sua vida. Mas para que esse cenário seja mudado, abrace o processo, o método que eu vou aplicar em sua vida. Se você desejar viver uma vida de transformação, você precisa da palavra certa e do poder que emana do próprio Deus. Então, essa foi a palavra de hoje. Receba em seu coração, receba em seu espírito. Que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça de compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas possível. Deixe o seu comentário e te aguardo na próxima com uma mensagem de transformação.